especialmente quando em desequilíbrio fazem a experiência. Todo mundo entendeu? E a mensagem diz a gente não falar algo. Principalmente, o que eu entendi, quando a gente tiver assim, um problema, uma discussão, discutindo com outra pessoa, que não leva a nada. Só perturba, não é verdade? Se a gente falar com a pessoa, se a gente está discutindo com a pessoa, a coisa feita, e a gente se alterar, a pessoa do outro lado se altera também e termina em briga. A gente manter o equilíbrio da voz. A outra pessoa não vai querer falar algo, né? Ficar com vergonha e termina conversando, termina nem tendo discussão. Resolve alimentos. Aí prestar atenção com a mensagem de se a gente gravasse nossa voz com raiva, discutindo, como se resolvesse. Não resolve. É muito difícil para todos nós. E assim vamos pedir a nossa irmã que vai fazer a prece especial da nossa reunião do dia de hoje. Em seguida temos nosso irmão. Vamos todos fechar os olhos, tá? Pensar em Deus, no lugar que vocês gostam de ficar, bem à vontade. Senhor Deus, para o universo, estamos aqui reunidos para ouvir uma palavra do nosso irmão e aprender cada vez mais, ser mais conhecimento. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É assim, Senhor. Assim eu passo a palavra para a Gel, para dar a oportunidade do seu Alain para dar início à palestra. Com essa prece, oferida pelo nosso irmão Luiz, vamos repassar a palavra para nosso irmão Orlando. Meus queridos, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Eu sou péssimo nesse negócio aqui. Eu vou apertar os botões, vão aparecer mais coisas aqui para a gente trabalhar. Mas a nossa conversa hoje é sobre sonhos e sonambulismo. O que seria isso? O que seria êxtase? Quando é que a pessoa está na fase de ser sonâmbulo? Quanto tempo dura o sonambulismo? Para que serve o sonho em nossas vidas? São essas indagações, essas conversações que a gente vai procurar trabalhar hoje, tá certo? Em primeiro lugar, as nossas mentes, elas não param. Elas estão sempre em movimento. Mesmo você estando dormindo, o seu cérebro continua em funcionamento. Daí vem o sono. Aquele sono profundo que a gente, quando se deita, fecha os olhos e não se acorda mais só no outro dia. E desse sono nascem os sonhos. E esses sonhos que a gente tem, é interessante frisar, que pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Depende de como a gente vai dormir. Às vezes a gente vai dormir vendo filmes de terror. Aqueles filmes quebra-cabeça, aquela sangue, e se deita e pega no sono. O seu espírito está ao seu lado quando você está dormindo. E junto dele existem outros espíritos que também estavam assistindo o seu filme através da sintonia dos pensamentos. E eles continuam assistindo depois que você dorme. Veja o perigo que existe quando a gente vai dormir e deixa a televisão ligada. Outro processo interessante é que se você for dormir, antes faça uma recapitulação do que você fez durante o dia. Porque é aí que você pode pedir a Deus um sonho. Sabia que a gente pode pedir um sonho?
Olha, eu quero sonhar com a minha mãe que faleceu, quero sonhar com meu pai que já foi embora, eu quero sonhar com um ente querido que partiu. Mas você tem que pedir, não é só com a boca, é pedir com o coração. A necessidade. Se houver merecimento disto, com certeza você sonhará. Nos sonhos existe o seguinte: se você for dormir com aquela cabeça cansada, cheia de problemas, imediatamente deita-se sem fazer uma oração sequer. Automaticamente, aquele lixo que você apoiou durante o dia todinho vai ser reproduzido através do sonho. Então, muito cuidado quando vocês forem dormir, para que tenham sonhos e um sono profundo. Para vocês terem ideia, no sono, quando ele está bem profundo, que se chama aquele sono REM, né, que é o máximo do sono, aí você pode ser acometido de várias situações. E um deles é o sonambulismo. O sonambulismo não acontece de imediato, não. É 1 hora, ou 2, ou 3, depois que você pega no sono. Quando você estiver aquele sono absoluto, você pode ou não agir de acordo com o sonambulismo. E o que é isto? Primeiro, vamos começar, o que seria a emancipação da alma. O que é a emancipação? É o ato, o efeito de emancipar, tornar senhor de si, da liberdade, tornar-se livre, aforria, libertação, independência. Então a emancipação é você se libertar. É quando o espírito se liberta do corpo e sai para onde quiser. O interessante é que isso parece mentira, parece brincadeira, parece coisa de outro. Assim como o conto da carochinha, mas foi provado cientificamente que isso existe. Existe em Brasília a faculdade que trabalha só o espiritismo. Na Alemanha existe uma faculdade que trabalha o pensamento. Pessoas que ficam à distância de um certo local e que nesse local, se existir, por exemplo, um punhado de algodão encharcado de álcool, essa pessoa a certa distância, ela mentaliza aquele algodão encharcado de álcool e aquele algodão encharcado de álcool pega fogo. Isso acontece na Alemanha, o trabalho da mente. Imagine vocês como a nossa mente ela é poderosíssima, poderosa a ponto de fazer coisas inconcebíveis, poderosa a ponto de você for fazer um concurso, pensar e mentalizar dia e noite que vai passar naquele concurso e consegue passar. Você consegue se libertar das suas agonias, do seu eu negativo. Você pode se libertar das angústias, das tristezas, através do seu pensamento positivo. Antes de dormir, faça uma oração. Muita gente, quando chega para a gente aqui, ou lá no consultório, diz o seguinte: olha, eu não consigo dormir, eu tenho insônia. Eu me deito e a minha cabeça faz um giro de 360 graus, e daí, quando dá 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, eu continuo acordado. Aí me chama o doutor: doutor, o que eu faço? Aí eu digo simplesmente: olha, a situação não é fácil. Não é fácil dizer para você, deite e durma. Você que tem problemas com insônia. Mas você, antes de dormir, procure relaxar. Olha, é 1/3 do teu dia que está ali. É 1/3 da tua vida que tu passa dormindo. É justamente aí que tu tens que orar e nessa oração pedir a Deus tranquilidade, paz e harmonia. Mais um lancezinho aqui. Deixa eu ver se... Durante a vida, o corpo necessita da sua alma. O que seria a alma? Qual é a diferença entre alma e espírito, né? Não tem esse processo, espírito e alma. A alma é quando você tem o corpo encarnado e a alma está lá no seu corpo. Você está como sendo alma. O espírito é quando você tem a alma saindo do seu corpo. Ao sair, você pode chamar de espírito, mas é a mesma coisa, alma e espírito. A diferença é essa, de encarnado e para quando você sai do corpo. Então, durante a vida, o corpo necessita da sua alma, ou espírito, a mesma coisa. Mas os momentos da inatividade do corpo, a presença da alma não é mais necessária.
necessária. Ela se desprende do corpo, sem contudo deixar de ficar ligada a ele por um laço fluídico, que a ele retorna imediatamente assim que fizer necessário. O interessante é o seguinte: você está deitado, dormindo, aí você tem um sonho maravilhoso. Às vezes a gente sonha que está como voando. Se você já tiver esse sonho, sendo um super-homem, vendo todo mundo embaixo, né? E você está lá. Outras vezes você sonha com pessoas que nunca viu. Outras vezes você sonha com um ambiente totalmente desconhecido. E outras vezes um ambiente inóspito, um ambiente ruim, cheio de odores, cheio de sofrimentos. Isso acontece quando existir a emancipação da alma, ou do espírito em si, quando ele sai do corpo. Mas ele não sai e deixa você lá à vontade, não. Ele sai e fica ligado por um fio que a gente vai ver por aqui daqui a pouco. Esse fio que se chama um plasma, que é como se fosse um cordão umbilical fluídico, um cordão umbilical que você não consegue ver e não tem tamanho. Ele segue infinitamente para onde vocês forem. O interessante é que você pode ir a lugares que você jamais possa ter imaginado. E é nesses lugares em que o espírito se encontra. Tem muitos até que mesmo dormindo, o espírito sai do corpo e, pasmem, ele não volta mais. Porque o corpo é uma prisão para o espírito. Imagine você dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, enjaulado. É o que o espírito está dentro desse corpo. E às vezes ele sai do corpo e demora tanto no lugar em que está, que o tempo de volta passa e ele não consegue voltar, e o corpo padece. Muitas pessoas já morreram dormindo, ou você não sabe, não tem esse conhecimento. Ele morreu dormindo, é justamente nessa partida, né? Outra situação, está aí, ó, como é que ele aparece, não sei se vocês estão vendo aqui. Como é que você imagina o corpo, o espírito saindo do corpo? Seu corpo está deitadinho, você de repente se levanta e daí você sai ligado por esse cordão invisível. Por aquilo que pareça, às vezes o sonho da gente é uma coisa inconcebível. Às vezes você sonha uma coisa que não tem nada a ver. Vocês imaginam o sonho que José teve lá no Egito, quando de repente ele sonhou, ou ele não, mas o rei sonhou que tinham bois magros. Depois aqueles bois ficaram gordos, e eles não sabiam o que se tratava, quando José do Egito decifrou esse sonho, que não tinha nada a ver com boi, com gado, mas tinha a ver com o quê? Com fartura e com escassez. Para vocês terem uma ideia, a psicanálise, ela trabalha exatamente o sonho de cada um de vocês, através do diálogo, através da abertura. Vocês relatando o sonho ao psicanalista, ele pode ou não saber onde está o teu problema, onde está a tua deficiência mental, entre aspas, onde está a tua deficiência no organismo, e muitas outras coisas podem surgir através do sonho e do diálogo entre o psicanalista e o paciente. O interessante é que, eu vou contar uma história bem rapidinha. Uma mulher estava sonhando com um cachorro. Toda noite ela sonhava com esse cachorro, e era um cachorro branco. E o que ela fazia com o cachorro? Veja só a história do sonho, que não tem nada a ver com a realidade em si. Ela pegava o cachorro e fazia assim no pescoço dele, quebrava o pescoço do cachorro. Mas toda noite acontecia isso. Então ela foi exatamente para Freud. Veja que ideia. E Freud começou a conversar com ela e perguntar o que acontece, de onde foi que veio esse sonho, se ela sabe de alguma coisa que possa relatar. E ela disse: doutor Freud, né? Todas as noites eu sonho que estou matando esse cachorro branco. Pego a cabeça dele e entorto e mato ele através da quebra do seu pescoço. E conversa vai, conversa vem, naquele diálogo espontâneo, que na psicanálise você deixa a pessoa falar, fale o que você quiser e o que você não quiser também. Se ficar calado também faz parte, se falar também faz parte.
Tudo faz parte da psicanálise. Aí, o que acontece? Ela relatou, diante dessa situação, que adorava cozinhar. Amava cozinhar. E o que ela cozinhava mais era galinha e pombos. E pasmem, quando ela ia tratar da galinha ou do pombo, ela quebrava o pescoço também. Quebrava o pescoço da galinha e quebrava o pescoço do pombo. Até aí, tudo bem, ele gostava de cozinhar, trabalha na cozinha, cachorro branco. Mas o que está acontecendo nisso? Por que tanta raiva? Por que tanta angústia quando acontecia isso? Mas na frente foi descoberto que ela falou uma certa vez para a cunhada: eu não dou mais comida a você porque eu não quero cachorro aqui dentro me mordendo. Então toda aquela raiva, toda aquela ira, toda aquela angústia que ela sentia, não era em relação ao cachorro, não era em relação ao povo, mas era em relação a quem? A cunhada, que não tem nada a ver com a história. Então, para vocês entenderem que às vezes a gente sonha coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade, mas está lá contido no seu inconsciente, está lá guardadinho no seu inconsciente, está lá dentro do seu inconsciente. Certa feita, uma pessoa sonhou o seu pai, veja que ideia, depois da sua morte, seu pai morreu, partiu, essa pessoa não se despediu do pai, ficou angustiada em querer se despedir, e não houve esse diálogo, essa troca, não deu tempo. Por isso que às vezes a gente sempre diz e frisa, sempre viva o momento. Se você estiver com a pessoa amada, viva esse momento. Se você estiver com seu pai e com sua mãe, todos os dias diga que ama, que gosta, que quer ela perto de você, porque tu sabe o dia de amanhã. E quando o seu pai partiu, essa pessoa ficou desesperada, mas através do sonho teve um grande avanço psicológico, teve uma situação maravilhosa, que foi exatamente o encontro desse pai com ela. Olha, teve várias nuances nessa situação que até então eu não me lembro, mas o que mais me fez lembrar foi como foi que o pai apareceu. O pai apareceu jovem, jovial, alegre, feliz, e abraçou aquela pessoa e disse ainda mais: estou aqui e vou esperar você voltar. E nesse interim perguntou-se: quanto tempo, papai, o senhor vai, eu vou voltar para lhe abraçar, para estar com você? Aí é que vem a história do sonho, que a gente não sabe a quantidade nem o que está sendo representado. O pai disse: daqui a 4 anos. É uma história impressionante. Mas os 4 anos passou-se 5 anos, passou-se 6 anos, e até agora a pessoa que sonhou não foi. Isso significa que o tempo de lá não é igual ao tempo de cá. Mas um dia, com certeza, quando essa criatura partir para o outro lado, vão se encontrar, vão se abraçar, e quiçá, hoje à noite ou amanhã, ou daqui a alguns dias, haja um outro sonho, e nesse sonho os dois se abraçam e se curtam, e vivam aquele passado que tiveram juntos aqui na Terra. Não é isso? Bom, olha, lá está o corpo voando, o espírito voando, o corpo lá e o espírito voando. Nesse momento de liberdade provisória, a alma recobra facilmente a liberdade de agir e de pensar, semelhante ao estado de espírito desencarnado, quando está completamente separado do corpo. A esse estado chamamos emancipação da alma, quando ela se liberta do corpo e voa infinitamente para o espaço. Eu estava observando agora há pouco que nos Estados Unidos, se não me engano, surgiu uma criatura com 16 anos de idade. 16 anos de idade. Essa criatura agora há pouco conseguiu ver, através do microscópio que ele mesmo construiu, se eu não me engano, um planeta. E essa situação é tão interessante que esse planeta está bem perto da nossa galáxia. Você viu? 16 anos.
Veja que espírito evoluído. Veja que situação nós nos encontramos. Hoje a diretora da minha escola falou para mim e disse: Orlando, o nosso mundo está doente. A nossa sociedade é uma sociedade doente. Mas mesmo com essas doenças, aparecem aqui entre nós seres de alta luz, de alta energia. Podemos analisar os seres que estão nas barrigas das mães nesse momento e que não querem voltar para o planeta. O que é que acontece? Recua. Eu quero nascer lá na espiritualidade. Eu quero ir para tal família. Eu quero viver com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu quero isso. Mas quando chega na hora H de realmente isso acontecer, esse ser recua. E quando esse ser recua, não quer mais, acontecem N fatores. E um desses fatores pode ser o aborto espontâneo. Ou o aborto que não é espontâneo. Porque ao nosso redor existem milhares e milhares de espíritos que passam por nós. E eles deixam marcas. Existem espíritos que falam no nosso ouvido: olha, não deixa fulano nascer não. Não deixa fulano nascer não. Porque fulano é assim, assim. E você inconscientemente não sabe o que está acontecendo. Mas na hora que for realmente, digamos, trabalhar essa situação, aí vem a ideia de abortar. Mas essa ideia de abortar é interessante porque, na realidade, pode ser que aquele espírito que lá está não quisesse vir para cá. Não quisesse, e você se viu como instrumento. Por isso que eu digo às pessoas, às mulheres que têm esse processo: não se culpe. Não se culpe, porque nada deste mundo é por acaso. Se você pediu para aquela criatura voltar, algum motivo houve. Algum motivo houve. Está aí crianças e crianças, eu mesmo fui jogado fora. Interessante isso, eu não conheço nem pai, nem mãe, ninguém. Mas teve algum motivo para isso. Não era naquela família que eu queria estar. Não era naquela família que eu deveria estar vivendo toda a minha vida. Sair de casa com os 22 anos para casar. Foi uma loucura terrível, vai ver essa besteira. Mas para vocês terem uma ideia, depois com o amadurecimento da gente, a gente vai percebendo que a família que estamos é esta que devemos amar. É esta que é a nossa família, a que foi escolhida. A outra pessoa se viu apenas como um transporte para que eu aqui chegasse. É essa a situação. Porque existem N casos, N situações, e quem somos nós para julgar? Quem sou eu para julgar isso ou julgar aquilo? Quem são vocês para julgar isso? Jesus Cristo não julgou ninguém. Deus também não está julgando você com as suas atitudes. Porque Ele não te culpa. Você tem responsabilidades, mas você não tem culpa. Aí nesse interim, é como eu estou dizendo: nasci, fui colocado lá no cestozinho, tranquilo, mas foi a pessoa que se viu com o instrumento, porque a minha mãe não podia ter filhos. Vocês estão me entendendo? Minha mãe não podia ter filhos. Então eu quero ir para aquela família. É ali que eu abraço meu pai, abraço minha mãe, porque eles são meus pais e minhas mães reais. Mas de repente você não nasce por intermédio da mãe, porque a mãe não pode ter. A minha mãe não podia. Minha mãe na época tinha 48 anos, por aí. Ela não podia. Mas era a minha intenção ir naquela família. Era a minha intenção amar aquela mulher. Era a minha intenção amar aquele homem. E daí eu cheguei ao mundo por uma pessoa que eu não conheci. Mas graças a Deus fui criado por uma pessoa que eu queria que fosse.
E essas situações, essas nuances, a gente pode trabalhar nessa parte que eu vou te falar. O que significaria o estado de emancipação da alma, a saída do espírito, né? O sono e os sonhos. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Transmissão oculta do pensamento. Letargia e catalepsia. Sonambulismo. Êxtase e dupla vista. Todas essas situações são estados em que nós, como espíritos, saímos do nosso corpo para usufruir da espiritualidade maior. Para vocês terem uma ideia, é incrível como o Espiritismo nos ensina, como o Espiritismo nos conforta, como o Espiritismo nos deixa mais tranquilo em relação à nossa situação. Veja que coisa maravilhosa é o Espiritismo. Leia o Livro dos Espíritos, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, leia a Gênese, leiam, se instruam, como aquela vez aquele nosso palestrante que estava, falou lindamente: espíritas, amai-vos uns aos outros. Espírita, se instruam, vivenciem essa libertação, porque imagine você sair do seu próprio corpo e ir para lugares em que você jamais viu. Tem lugares tão esquisitos, tão tenebrosos, que você entra se passar por um detector. Um espírito evoluído jamais entraria naquele ambiente, mas eles precisam entrar naquele ambiente para que possam assim sanar os problemas nossos de cada dia. E como é que aquele espírito evoluidíssimo entra no ambiente em que ele não pode, não consegue? É como se fosse um professor que ensinasse física nuclear a um aluno de sexta série. Você não iria nunca chegar naquele nível. E o que é que ele usa? Ele usa você, ele usa a mim, ele usa cada um de nós. Exatamente aonde? Na emancipação da alma. É aí que ele utiliza você, para que você entre naquele lugar e saia com alguma coisa que liberta aqueles seres que estão ali amarrados. Você não sabe que existe a espiritualidade, são coisas tenebrosas. Você não sabe a luta que nós espíritas e como espíritos fazemos depois do desencarne. Tantos entes queridos nós perdemos, não é? Perdemos pai, né? Perdemos mãe, perdemos irmãos, que aqui tem. E aquelas pessoas, você acha que fica lá debaixo da terra e não tem mais situação que possa você encontrá-lo de novo? Aquelas pessoas que nós amávamos tanto, você acha que depois da nossa morte a gente não vai reencontrá-lo? E o Espírito vem dizer o quê? Sim. Por quê? Porque nós somos seres imortais. Nós somos seres que não morremos. O Espírito não morre. O Espírito vive para sempre. E esse para sempre que eu digo é para sempre ser aperfeiçoado. E nós aqui estamos para isso, para a nossa própria perfeição. Aqui você tem o seguinte, um esquema onde você tem o sono, sonho, sonambulismo e são três situações diferentes. O sono, o espírito, ele não está totalmente, digamos, fora do seu corpo, totalmente fora, ele está ligado a você por alguma coisa que deixe você pensativo, deixe você conversativo, deixe você em diálogo com outras criaturas, mas ele está mais próximo. Já no sonambulismo, o que é que acontece com o espírito? Ele faz o seguinte, ele usa seu corpo para percorrer o espaço. Na situação de sonambulismo, a pessoa em si, ela não está enxergando com os olhos da carne, ela está enxergando com os olhos do espírito. Por isso que você não sei se você já viu, sonambulismo é aquela coisa que o cara sai assim não, como se fosse um robô não.
O sonambulismo é uma situação em que você age normalmente. Você de repente se acorda, agora como é que você sabe se a criatura está sonâmbula ou não? Pelo olhar. O olhar do sonâmbulo é aquele olhar morto, é aquele olhar que você não sabe para onde ele está apontando, porque o olhar que ele está vendo, que ele está utilizando, não é o olhar da carne, e sim o olhar do Espírito. É muito interessante esse processo. Qual é a diferença? Boa pergunta. Olha, alguns livros, tem um grau de mediunidade mais elevado. alguns livros, eles colocam a situação que o sonâmbulo é o médium. Alguns livros colocam isso. Todos nós somos, agora ele tem um grau mais... Exato, ele diz assim, olha, o sonâmbulo é o médium em atividade. É atividade. Eu tenho um filho de sonâmbulo. Várias vezes ele, de madrugada, aqui querendo abrir a porta da sala, vai para onde? Ele responde, trabalhar. Exatamente, normalmente. Mas quem está falando é o Espírito. Depois, olha, dizem assim, olha, quando você vê um sonâmbulo, coloque água para ele pisar. Ou então, nunca acorde. Não existe esse lance. O que você pode fazer com o sonâmbulo? Levá-lo de volta à cama. Aí ele vai, porque o tempo de sonambulismo dura entre 1 minuto e 10, não é muito tempo não, acho que o máximo que pode chegar, o máximo, estourando, seriam os 30 minutos, mas estourando. É nesse tempo em que o espírito que ali está, pode ou não, por influência dos outros, levar você ao suicídio. Já imaginaram a situação dessa? Porque você está naquela fase de sonambulismo. Você está sendo conduzido pelo espírito que ali está. Mas aquele espírito, de repente, ele não quer mais ficar naquele corpo. E tem ali mais os obsessores que podem contribuir muito para isso. Então, nessa vontade de deixar o corpo, nessa vontade de sair dali e deixar você e curtir a liberdade, pode levar você a cometer um suicídio. Percebe a ideia? Então, bora ver qual é a diferença. Qual é a diferença? Sono. Durante o sono, a alma não repousa com o corpo, pois o espírito jamais está inativo, quer dizer, sem fazer nada, está morto, não existe isso. O espírito sempre estará ativo, nunca inativo. Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando então este da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Veja que interessante. No sono, a gente sai e começamos a curtir aquelas pessoas que amamos. Mas curtir mesmo. Aquelas pessoas que partiram. Por incrível que pareça, eu nunca mais sonhei com minha mãe. Nunca mais. Eu não sei porquê. A minha irmã sonha todos os dias. Eu nunca mais sonhei. Mas algum motivo existe. E eu só posso descobrir esse motivo quando lá chegar. Mas é no sono que a gente se encontra. É no sono que você participa de uma reunião como esta. Ou você acha que por aqui só tem vocês? Ah, nós só temos nós aqui. Não. A casa pode estar lotada de seres que gostariam de escutar o que eu estou falando, que gostariam de ver o que está sendo escrito na lousa aqui, que gostariam de ter a oportunidade de saber a diferença entre sono, sonambulismo, entre êxtase, e o que acontecia com ele quando ele estava no corpo. Tem muitos espíritos ignorantes, mas são muitos. E o Espiritismo serve exatamente para isso, para tirar de nós a ignorância. E uma das maiores ignorâncias do ser humano é o egoísmo. A outra maior, uma das outras maiores, é você se achar o máximo. Ah, eu sou o bambambam. O Espiritismo diz, não, se tu quiseres ser o primeiro, vai lá para trás. Se tu quiseres ser o rei,
começa a servir. É isso que trabalhamos aqui. Então, continuando aqui para vocês entenderem. O sono, durante o sono, a alma não repousa. Sonambulismo, o que seria isso? É interessante frisar o que seria isso na história das nossas vidas. Vocês que têm parentes sonâmbulos podem até me ajudar. Sonambulismo, do latim somos, quer dizer sono, e ambulare, quer dizer marchar, passear. Juntando tudo, sonambulismo é sonhando, dormindo, passeando. Percebe? Esta emancipação da alma mais completa do que no sonho. Como eu disse a você, a gente fica mais pertinho do sonambulismo, a gente sabe. O sonho é o sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a faculdade de ver, que é um dos atributos de sua natureza, ela é o que? Mais desenvolvido. O espírito consegue desenvolver mais essa situação. Ele vê as coisas com mais precisão e nitidez. O corpo pode agir sob o impulso da vontade e da alma. Então, quem comanda o corpo no sonambulismo é o seu espírito, a sua alma. O esquecimento absoluto, no momento do despertar, é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, visto que a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. Pasmem o que eu vou dizer. Nunca o sonâmbulo se lembra do que fez. Nunca. Ele pode fazer o que for, mas ele não se lembra. Essa é uma novela, vocês assistiram, que o rapaz da novela levantou, era a mulher, o rapaz levantava-se tarde da noite e ia para a cozinha fazer todo tipo de comida. No outro dia estava tudo pronto. Você se lembra disso? Tudo prontinho. Eu não estou lembrado da novela. Tudo pronto, só para as pessoas da casa comer. Aí ficava assim, puxa, quem fez isso? Foi o espírito? Foi. Porque ninguém aqui sabe cozinhar. Mas era ele que chegava lá e cozinhava. Outro processo do sono. Alguém assistiu aqui um filme chamado Em Algum Lugar do Passado? Assistiu aqui? Assista. Assistiu o filme? Em Algum Lugar do Passado. Se vocês puderem ver no YouTube, coloquem lá. Em Algum Lugar do Passado. Assistisse? Então a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Nesse Algum Lugar do Passado, lá estava um rapaz super jovem, bonito, que ele fazia aquele papel super-homem, não sei se você se lembra desse lance, o mesmo ator, e lá estava ele dando autógrafo, que ele é ator de teatro. De repente, chega naquela ocasião, uma anciã, super, hiper, mega, mais idosa que vocês possam imaginar, totalmente enrugada, e diz... entrega um bilhete para ele e diz, estou lhe esperando. E com aquele bilhete ele enlouquece. Meu Deus, o que é isso? Como é que pode? Eu não conheço essa senhora, porque ela disse que está me esperando. E começa a ver, quem é aquela? Quem é a fulana? Quem é a ciclana? E nessa pesquisa ele foi bater no museu ou foi no hotel, e que lá ele via exatamente o retrato daquela senhora quando era moça. Pense numa mulher bonita, linda, maravilhosa, espetacular, mega, hiper, super maravilhosa. E ele se sentiu tão atraído por ela, que começou a pesquisar tudo sobre ela. E ela era uma atriz de teatro. Mas ele via na faculdade um professor que ensinava as pessoas a voltarem no tempo. E esse cara começou a enlouquecer atrás desse professor, que fazia com que as pessoas voltassem no tempo através do sono. Veja como o sono é importante. E o que acontece? Ele vai, fala com o professor diz a ele assim, você quer voltar no tempo? Quer, mas é uma experiência em que você pode ir e não vir. Através do sono. Como o sono é poderoso. E foi o que aconteceu. Primeira noite, se lembra? Ele ficava lá deitado na cama, mas só que ele fazia o seguinte,
no quarto dele, ele colocava tudo que existia naquela época, inclusive as moedas. Era roupa, era móvel, tudo no quarto lembrava a época daquela senhora e que ele andou anos pesquisando exatamente quem era, como é que era ela e por que ela voltou. E ele queria conhecê-la realmente, mas ele não podia mais conhecer, porque ele foi atrás dela. Chegando lá, a notícia, aquela senhora havia falecido. Ele não podia mais vê-la, não podia mais perguntar quem era ela, mas ele podia justamente, através do sono, voltar àquela situação. E foi assim que ele fez. Primeira noite, dormiu, começou a pensar nela, pensava, e se acordava, e se mexia. Segunda noite a mesma coisa, terceira noite, levou-se então vários dias, quiçá meses, para que ele possa, num determinado momento, através daquela imposição do pensamento, porque pensamento é força, o que você pensa agora está sendo conectado lá no espaço, e está sendo cristalizado. Tenham cuidado com o que pensa, tenham cuidado com o que pedem, porque o que você pede, você tem. A gente tem que ter muito cuidado. Eu quero isso. Você, de tanto pedir, você vai ter. Porque Jesus falava: batei e abre-se-vos-á, pedi e obtereis. Hoje a gente não acredita nisso. Então não somos cristãos, somos espíritas cristãos. Então, nesse caso, lá estava ele tentando voltar ao passado. Num determinado momento, num determinado dia espetacular, quando ele se acorda, ele estava exatamente no local em que aquela senhora vivia. E ele procurou, com as roupas em que estava, várias situações onde se podia encontrar aquela moça. Por que ele se lembrava que era a moça? Por conta do retrato. De repente eles se encontraram e foi vivido ali um grande amor. É por isso que eu acredito no amor, cara. Acreditem no amor, porque ele existe. Não existe só encontro de fadas, não. Existe na realidade também nossa de cada dia. A gente está aqui nesse plano, mas a gente fica procurando as pessoas que amamos e às vezes não encontramos de imediato. Levamos anos. Foi o que aconteceu com ele. Levou anos para saber quem era o verdadeiro amor de sua vida. E nesse interim, para ele contar a história, ele passou a viver com ela vários e vários anos, ou meses, ou dias, eu não sei. Mas naquele espaço de tempo que foi gigantesco, ele amou de verdade aquela criatura e foi amado por ela. No momento de êxtase, no momento de maior afinidade, ele deixa cair no chão a moeda. Mas a moeda que cai no chão não era a moeda da época, era a moeda da sua época. E aí ele retorna imediatamente para a vida que estava, deixando na vida passada o grande amor da sua vida. E é nesse passo que ele fica horas e horas, sentado na janela, tentando voltar àquele local e não consegue. E meses depois é encontrado no estado de cadáver, em frente à janela, sentado na cadeira. Então, se vocês puderem assistir esse filme, assistam, ele é espetacular. Êxtase. Segundo o dicionário, êxtase é estado de quem se encontra como que é transportado para fora de si e do mundo sensível por efeito de exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, terror reverente e etc. Você está em êxtase, você está naquela euforia, você está exatamente naquela parte do ápice da sua felicidade. Êxtase quer dizer, quando você é transportado para fora do seu corpo através de uma sensação super, hiper, mega espetacular.
podemos dizer que assim seja, de acordo com eles, com o que está sendo colocado. O êxtase é um estado de comunhão profunda entre o encarnado e o mundo espiritual. Requer que a alma esteja em conexão com a espiritualidade pelas suas ações, pelo seu modo de pensar. Quando vocês forem dormir, repito, ore, peça a Deus que aquele momento seja um momento prazeroso da sua vida. Peça a Deus que Ele lhe dê companhias e companheiros e companheiras que possam fazer com que você renasça das cinzas, se fortaleça, se glorifique, fique o melhor possível, e quando vocês se acordarem, continue sendo daquela forma positiva em que você se encontrava no sono. Nunca durma aperreado, nunca durma nervoso ou nervosa, nunca durma depois da discussão, nunca vá dormir com o pensamento carregado. Esvazie sua mente, que você vai ver o seu sono chegar profundamente. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma no estático é mais independente. Ou seja, no êxtase, a alma ela sai mais do corpo do que no sonambulismo. Enfim, no sonambulismo ela fica mais presa, através daquele fio que eu mostrei. O êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. No sonho do sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra no mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem todavia poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que o prendem ao corpo. É aqui nesse êxtase em que você pode chegar numa região em que existem cirurgias. Que cirurgias são essas? Aquelas transplantes de chips. A gente pensa que no ano. Olha, hoje eu estava conversando na sala de professores. Incrível, só tem eu de homem, o resto tudo mulher. Pense na confusão que deu quando eu falei disso. As meninas ficaram revoltadas. Orlando, você está louco, não sei, mas veja só, esse negócio de chip, você está ficando doido. Eu disse, leia, procure, já que tem internet, procure na internet o que seria chip espiritual. Vocês terem ideia por que existem tantos assassinatos e queimadas são aquelas pessoas que a gente jamais poderia imaginar que pudesse cometer essa loucura. Agora há pouco mesmo, a filha matou o pai, matou mãe, matou o irmão por causa de dinheiro. Matou a família toda, ainda mais tocou fogo. Aí o Espiritismo explica, e alguns dizem, olha, eu sou um pouco leigo desse assunto, eu prometo que vou me aprofundar, sobre os chips espirituais. Esses chips são colocados nos lugares mais ínfimos da face da Terra. E existem espíritos iluminados que vão até lá, como já falei antes, eles vão mesclados com a nossa aparência, ou com a nossa, eles vão exatamente acompanhados de nós, de uma forma em que o detector em que se passa não seja vasculhado, que é o espírito de luz que ali está se adentrando. Para vocês terem ideia, é ali que acontecem as cirurgias. São implantados chips na mente das pessoas, de tal forma que controla a situação. Meu Deus, o homem bomba. Imagine, você vai acabar com a sua própria vida e com a vida de quem está ao seu redor. Tu acha que não existe aí algo a mais do que a fé e a lá, quando ele diz que ao morrer vai ter 70 mulheres, ele viaja até umas horas para fazer isso. Então a gente tem que entender essas coisas através do Espiritismo. É Ele que abre a nossa mente. É Ele que faz com que a gente reconheça e conheça os nossos propósitos dessa vida. Vocês imaginam o que acontece quando você está em êxtase? Imagine você se libertar do corpo e aquela euforia, aquela alegria imensa que você está sentindo, e cada vez mais se libertar e se distanciar desse corpo, a tal ponto em que às vezes o espírito, quando está em êxtase, não quer mais voltar.
não volta mais, se perde. E aquele corpo padece. O espírito do estático, ou seja, que está em êxtase, penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Por isso que eles não querem voltar. Porque se sentem tão bem. Já imaginou, meu amor, você ir para um lugar em que não existe falsidade? Em que você, ao falar com um amigo, você está lendo os pensamentos daquela criatura. Porque às vezes a gente fala com uma pessoa e outra, fala um bocado de coisa mal, né? Sobre aquela outra criatura. Você não está sabendo, você não vê a intenção do outro. Mas nesses lugares elevados, não existem brigas, não existem rancores, não existe, olha, tu é minha, olha, tu é meu. Não existe pertencimento em si, porque a liberdade, a minha liberdade, é causada pela sua liberdade. Por eu ser livre, você também é livre. Por eu amar, você também ama. Por eu estar aqui, por isso você aqui está. Então, nesse estado de êxtase, o Espírito ele adentra mundos superiores. Mas há mundos inacessíveis aos Espíritos que não estão bastante depurados. Não é todo mundo que chega lá, né? Existem muitos bichinhos aqui na Terra que não tem condições nem de sair através do sonho, né? Aqui, quando é estático, exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente que não retém o instinto de conservação, aí o que acontece? Isso depende do grau de depuração, depende da maturidade do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à terra. Daí vem, veja a situação. Se ele vê, se o espírito vê que aonde ele está, na espiritualidade, é bem melhor do que a terra, o que é que vocês acham que ele poderia fazer? Ficava lá mesmo, né? Aí vem o que você vai perguntar agora. Se abandonarmos o estático a si mesmo, deixar ele fazer o que ele quer, ou seja, não voltar, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Olha a resposta. Sim. Aí que está. Ele pode morrer. E por isso é necessário chamá-lo. O corpo ele morre. E a gente chama o espírito de volta. Por meio de tudo que pode preenchê-lo neste mundo. E sobretudo, fazendo-lhe entrever que se quebrar a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar. Então, ele tem vontade? Tem. Ele pode ficar? Pode. Mas a gente, os espíritos convencem a ele de que se ele permanecer lá e deixar aquele corpo morrer, ele não volta mais para lá. A cadeia foi quebrada, entendeu agora? Então, pessoal, isso aqui vocês anulem do pensamento, que é a parte mais, é outra palestra sobre essa santa. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês hoje vão começar realmente a praticar o que a gente colocou aqui. Primeiro, vai dormir, ore. Segundo, se esvazie de todos os problemas, esqueça-os. Terceiro, tudo que passou não volta. Se você estiver preocupado com o passado, vai dormir angustiado. Mas é porque você está preocupado com esse passado, se ele não volta mais. O passado não volta. Nós estamos literalmente em mudanças. Nós estamos mudando a cada dia, a cada segundo. Cada segundo morre uma célula, morre milhares de células do nosso organismo. Por isso que nós não ganhamos anos de vida. Nós estamos perdendo anos de vida. É interessante frisar isso para vocês. O que a gente pode fazer para nos melhorar quando formos dormir? Será que a gente precisa de uma cama super, hiper, mega confortável? Será que a gente precisa de uma música para relaxar? Isso ajuda.
Mas o que ajuda mais é você deitar a cabecinha no travesseiro e dizer: obrigado, Senhor, mais um dia vencido. Porque todos nós, todos os dias, passamos por batalhas incríveis. Batalhas essas que nós combatemos nós conosco mesmo. A minha batalha não é ela. A minha batalha é me resolver como pessoa. A minha batalha é me aceitar como pessoa. A minha batalha é me amar como pessoa. Essa é a minha batalha. Uma vez um amigo meu disse: Orlando, eu amo tanto fulano, se ele for embora, como é que eu fico? Aí eu disse: ame-se. Ame-se. A gente tem que botar nessa cabeça, em primeiro lugar, a gente tem que se amar, para poder ter condições de amar alguém. Segundo, se você cometeu algum problema, se você teve algum problema no passado, não se culpe por ele, porque aquilo teria que acontecer de todo jeito para a sua aprendizagem, para o seu aprendizado. Ah, porque eu matei fulano, você se viu de instrumento para que isso acontecesse. Por isso que a gente não deve julgar. Por isso que existem as leis dos direitos humanos. Por isso que existem advogados que defendem aqueles estupradores, aquelas pessoas que matam, que violam as leis, porque a gente não sabe o motivo que levaram a isso. Imagine você estar assistindo um filme no cinema, chega um indivíduo com uma metralhadora desse tamanho e mata todos que estiverem ali. Qual o motivo aquela criatura teve? Aparentemente nenhum. Mas aquela criatura foi instrumento para que todos aqueles que ali estivessem, fizessem a passagem. A gente tem que começar a perceber essa ideia. Ah, é difícil. É difícil. É complicado. Mas qual é muito difícil. Mas qual é o objetivo da gente aqui na Terra? É julgar os outros? É fazer o seu melhor a cada dia, procurar sermos o melhor possível. No que você fizer, faça como a nossa irmã aqui, que eu acho lindo quando ela vem dar uma palestra. Faça com ela. No que você fizer, faça com amor. Se entregue em tudo. Não fique pensando que vou fazer mais rápido porque o tempo vai passar. Não, faça no seu tempo, porque o tempo pertence, na realidade, a Deus. O tempo daqui é conversão, horas, minutos, segundo, a hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, um dia tem 24 horas, um dia tem 86.400 segundos. Isso tudo é conversão do homem, mas o tempo da espiritualidade a gente não sabe. Eu penso na nossa irmã Marta, por exemplo, que teve um irmão, né, que já partiu. Veja o quanto ele, quando estava aqui conosco, sofreu. As dificuldades que ele passou aqui para vir ao centro, e ele vinha para o centro, fazia perguntas. Isso é que é importante, porque ele queria saber exatamente o porquê disso, e por que estava naquela situação. E a gente tem que julgar porque estava assim ou assado. O julgamento é uma arma perigosíssima, porque aquele que julga aponta para a frente, mas o cano do revólver está para trás. Por isso que Jesus nos dizia: não julgueis para não sermos julgados. Então, quando vocês forem deitar, pense nisso. Pense em que a gente às vezes quer controlar uma outra pessoa. A gente quer que a outra pessoa seja igual a gente. E isso faz a gente sofrer. Faz a gente se decepcionar. Se você quiser amar, ame. Mas não fique só pensando em receber esse amor. Se você quiser amar, ame. Se você quiser ficar com alguém, fique. Viva o momento que você estiver com ele ou com ela, como se fosse o último, com a sua mãe,
com o seu marido, com a sua mulher, sei lá, com o seu filho, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se vai partir amanhã. A gente não sabe. Agora há pouco morreu essa semana, foi hoje, parece, um rapaz da TV Bandeirantes, eu não sei, foi de uma TV aí, morreu de acidente de moto. 26 anos de idade. 26 anos de idade. E aquele rapaz, pelo que a TV passou, era super mega alegre, feliz, com todos que ali estavam. E teve sua despedida. Todos naquele momento choraram. Inclusive até a própria repórter, de emoção por deixar aquela criatura tão boa partir. Por isso que eu digo, as pessoas boas partem mais cedo. As más como eu, vai viver pra caramba. Eu acho que depende até, não sei quantos anos ainda tem pela frente. Mas as boas, elas partem. Sabe por que elas partem mais cedo? É o tempo. Sabe por que elas partem mais cedo? Cada um tem seu tempo. Porque a sua missão foi cumprida. Eu estava falando com uma pessoa sobre uma criatura que está para nascer. E essa criatura que está para nascer, ela talvez não veja o mundo. Está na barriga da mãe. Mas veja o desespero da situação dos pais. Mas nós, como espíritas, devemos entender que o momento daquela criança que está no útero materno é o mínimo possível. Não vai ter pecado nenhum. Não vai ter julgamento nenhum. Mas vai ter amor. Porque dentro ele sente amor. Amor se você rejeitar, sente. Amor se você deixar vir, sente. Porque nós somos instrumentos de passagem, principalmente as mulheres, daqueles seres que estão na espiritualidade para o plano terrestre. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus continue nos seus corações. E não esqueçam que amar ainda é a solução. Muita paz para todos. Meus irmãos, que aula não tivemos agora, né? Aprendemos tanta coisa para a nossa vida, nosso crescimento, para repassar para os nossos familiares, entender mais as pessoas. Começou com a mensagem desse livro. Olha, gente, eu abri ele naquela hora, não foi? Ela chegou, ele estava aqui, eu não escolhi, não, eu abri da mensagem para todos nós. Aprendemos que não devemos alterar a voz em certos momentos. Em momento nenhum. Que não faz bem para nós. E vamos e a nossa irmã Cristian. Você para fazer a peça para eu? E nesse momento vamos fechar os nossos olhos para que nos concentremos muito bem. Como o irmão disse, o irmão Orlando, gente, o passado passou. O futuro virá ou não. O presente é o que a gente precisamos de ver. Porque vai pensar no amanhã, não é, meu Deus? E amanhã? O que eu vou fazer? Não, deixa. Faça o hoje certo. E o amanhã não precisa se preocupar. Porque ele vem já. Vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo. Vamos nos colocar em conexão com Ele. Pai, obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, fazermos a escolha de estarmos aqui para virmos escutar mensagens
seguirmos os ensinamentos do Cristo, estaremos no caminho certo. Senhor, permita que os bons espíritos nos acompanhem, nos incluindo, nos ajudando no caminho da evolução, da melhora, porque todos nós seremos anjos, todos nós vamos chegar até junto de Ti, Pai. Obrigada por mais essa noite, que as Tuas bênçãos nos acompanhem aos nossos lares e consiga envolver aqueles que estão lá nos esperando. Que seja feito sempre segundo a Tua vontade, nosso merecimento e nossa necessidade evolutiva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Faça prece, devolva a palavra à nossa irmã dirigente, para que dê por encerrar a tarefa da noite de hoje. Nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa irmã espiritual, a equipe espiritual dessa casa de oração, amor e trabalho, a todos os nossos entes queridos que estão precisando, necessitados